voltamos agora para esse assunto interessante. E eu gostaria de saber do Henrique, que é pesquisador de políticas energéticas do biocombustível. Você, pelo que eu sei, você visitou várias usinas, digamos assim, geradoras de energia, como a questão da usina do vento, eólica, de hidroelétrica. Também nós estávamos conversando aqui, parece-me que eles hoje estão pesquisando para aproveitar a energia de ondas do mar. Há também turbinas que funcionam em fundos de corrente de água doce, de rio. Então, eu queria saber dessas fontes variadas de energia, a questão não só da energia gerada do bagaço da cana, mas também essas fontes de energias limpas que nós temos aí, o vento. E qual país do mundo que mais utiliza a energia eólica? Você tem essas informações para nos passar, Henrique? Dentro do mix de energias renováveis que existem, elas são várias e todo dia surge uma nova ideia para aproveitar fontes que existem na Terra para se produzir energia sem poluir mais o meio ambiente. Eu já vi, por exemplo, uma fábrica de turbinas eólicas, que é uma coisa colossal. Cada pá da turbina tem, não sei, 20 metros, é uma coisa muito grande e produz muita energia. Só que é uma energia variável. Tem hora que o vento está lá, tem hora que o vento não está. Então você tem que ter parques em diferentes locais para poder ter um fluxo um pouco constante. A eólica é uma delas. A energia solar, que está muito desenvolvida na Europa, principalmente nos Estados Unidos, e agora na China, também é outra fonte interessante. Você tem dois tipos de energia solar. Uma delas é a térmica, que também está fortemente assim, distribuída no Brasil. E a outra é a fotovoltaica, que transforma os fótons na luz em corrente elétrica. Essa ainda é, de certa forma, um privilégio de países desenvolvidos, parcialmente pelo fato dessa energia ter um custo muito alto. E aí no mix de renováveis, eu diria que mais acessíveis aos países em desenvolvimento, você tem a cogeração de eletricidade com biomassa. Pensa em bagaço de cana, por exemplo, pensa em bagaço de sorgo ou outros materiais, que no Brasil isso compõe 4% da energia gerada no país, é muita energia. E também opções novas, né? A energia gerada a partir das ondas do mar ou abaixo de correntes de rio, que estão se pesquisando, montando turbinas que funcionam de uma maneira mais lenta, mas com um tamanho muito grande. Então elas produzem uma energia que é relativamente constante, porque o fluxo de água é algo que dá para se prever e poderiam alimentar zonas costeiras de países e regiões. Mas algumas dessas energias, principalmente as turbinas eólicas mais avançadas ou a energia do mar, ainda não são economicamente atraentes, né? Elas são caras e necessitam de subsídios para funcionar. Outras, como o bagaço da cana, as turbinas eólicas convencionais, elas já são competitivas e é uma opção muito interessante para países aí querendo se desvincular do carvão, do petróleo. É legal isso, porque a gente fica preocupado porque o petróleo vai ser extraído e ele não se renova. O carvão, mesma coisa. Então nós vamos ter que achar... tudo hoje está associado à energia. Você entra num lugar, tem lá ar-condicionado, luz. Vai para outro lugar, é a mesma coisa. Então nós precisamos pensar e achar soluções para que a gente possa sobreviver sem acabar com o que há no mundo. Agora, Sebastião, como você lida com essa questão mais próxima, você também tem uma atuação ambiental e conhecimento na área bastante profundo. O lixo, o lixão, não é? Nós estamos falando de mais de resíduos que você consegue retirar ali, hoje a questão social que você estava falando, da coleta desse material. Tirado isso, tudo que é aproveitado, que gerou riqueza para aquelas pessoas que trabalham com isso, nós reciclamos esse material volta a ser industrializado, quer dizer, nós aproveitamos esse material. Aí é aquele lixo, aquilo, normalmente nós temos essa preocupação com o churume, que é aquela sobra que acaba penetrando e contaminando o lençol freático, as águas. Isso nós não seria interessante também pensar nesses
nessa sobra de tudo, tirado de valor, gerado a receita para aquelas pessoas que possam viver disso, não seria interessante a gente pensar também nisso como fonte de energia? Com certeza. Desde que haja a separação clara, de que a gente consiga chegar nesses conceitos, de que nós possamos separar o que é reutilizável, o que é reciclável, para a gente reduzir a necessidade por novos recursos ambientais. E aí então eu vou chamar isso que estamos chamando de lixo de rejeito, a sobra de tudo aquilo que não é mais reutilizável ou reciclável. Sim, é altamente viável, penso, utilizar esse material como fonte de energia. E há hoje tecnologia até para isso. Eu falava agora há pouco, fazia um questionamento sobre a questão do gás metano produzido a partir desses aterros sanitários. É viável energeticamente. Eu não posso te assegurar em termos percentuais o que isso significa a partir da produção geral de energia e como é hoje o custo, tá, de o medidor de vocês é quilowatts, não é isso? Então, como que é? Mas é viável, e aqui em Ribeirão Preto, pelo nosso aterro sanitário, que é seguramente um dos melhores do Brasil, o nosso aterro sanitário, já há possibilidade de captar esses gases e a partir dele produzir energia. O que a gente só precisa fazer uma separação aí. Produzindo energia a partir dos rejeitos, isso é muito bom. O que não podemos pensar aí, a nosso ver, é produzir a energia a partir do resíduo. Porque senão nós vamos utilizar um material que é muito mais importante que ele retorne na cadeia produtiva do que seja eventualmente queimado para produzir energia, né? Então, separado mesmo as coisas, eu vejo que os rejeitos, chamado de lixo, tá, pode ser bastante viável. Nós precisamos também fazer uma diferença aí. Os lixões, historicamente, compuseram o cenário brasileiro. Isso é criminoso. Isso é antiambiental. O churume a que você se refere, Pacini, que é altamente danoso para o meio ambiente e, sobretudo, para o lençol freático. E imaginemos nós que estamos bem em área de afloramento do aquífero Guarani. Então, é altamente danoso. Mas ele só faz sentido quando a gente pensa em lixões. Aqui na nossa região nós temos lixões ainda. Porque simplesmente é jogar todo o lixo, todo o material num canto qualquer, como extensão do quintal da nossa casa. O aterro sanitário, em verdade, já é a acomodação do resíduo por técnicas que não permite, tá, que os efeitos colaterais dos resíduos cheguem no meio ambiente, né? Então, os lixões têm prazo para acabar, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? Não o aterro. O aterro sanitário, eu penso que é viável e importante até para permitir o uso energético dos rejeitos, né? E aí eu vejo que as comunidades podem e devem participar desse processo, tá? Sobretudo da coleta e da destinação. E na fase de resíduos, eu acho que isso pode contribuir para a diminuição do custo energético do país com uma matriz energética altamente viável e ambientalmente adequada, desde que situado no campo dos rejeitos. Entendi. Mas o que o Sebastião está falando é que o aterro sanitário tem uma proteção no solo, por exemplo, aquilo acho que é construído com cimento, com material que é um material emborrachado que não permite a penetração do churume no solo e, por consequência, contaminar o lençol freático. E ainda assim é possível captar os gases que são emitidos, que são tóxicos, tá, desses aterros. Então, há um mecanismo para você captar, e aí esse gás é que é possível, a partir dele, produzir energia. Estava conversando com o Henrique sobre esse assunto, ele estava me dizendo que na Alemanha parece que o início desse trabalho começa com essa separação de materiais,
manualmente. Parece que na Alemanha eles começaram assim, depois tiram essas pessoas desse contato com esse material, são máquinas que os substituem, e essas pessoas que trabalham com isso vão operar máquinas. Você chegou a ter conhecimento sobre isso? Chegou a manter contato com alguém ou estudou esse assunto? Quando eu morei na Alemanha, eu tive contato com pessoas que estavam falando muito sobre essas tecnologias de... bom, o país já tem uma triagem do lixo, né? Toda casa tem várias lixeiras onde você coloca o lixo orgânico, os metais, os papéis. Mas além disso, porque a triagem nunca é perfeita, e depois disso esses produtos iam para máquinas, para equipamentos, grandes instalações, onde com uma parcela grande de mecanização eles eram processados. E imagina uma refinaria de petróleo, né? Tipo, cada densidade de produto cairia para um canto, e eles iam separando o metal pesado do papelão, do churume, de uma maneira mais automática. E isso empregava pessoas de uma maneira um pouco mais, com valor agregado um pouco maior. As pessoas trabalhando ali naquele local, elas tinham um treinamento, era um pouco mais sofisticado do que uma simples coleta, que é necessária também, que acabava acontecendo de alguma forma. E isso era muito interessante, porque dava uma capacidade para uma cidade pequena a gerenciar o lixo tanto dos resíduos domésticos quanto industriais. E eles estão avançando nisso. Bom, a Alemanha sempre foi à frente, né, em termos de maquinário para o meio ambiente. Lá, por exemplo, a energia solar tem a maior penetração na Europa. E você não respondeu uma pergunta sobre qual país que usa mais energia eólica. Olha, eu sei que os investimentos... Bom, uma informação. Energia eólica você tem muito na Dinamarca, nos Países Baixos, na Holanda, no norte da Alemanha. Bom, você tem na Europa inteira, mas concentrado nesse triângulo entre o sul da Escandinávia e o norte da Europa Central, ali na Holanda e na Alemanha. Você tem na Dinamarca, acho que 20% a 30% da eletricidade consumida no país é produzida por turbinas eólicas. Na Noruega, por exemplo, 99% da energia do país é produzida através de turbinas hidráulicas. E a Noruega é um grande produtor de petróleo. Mas, hoje em dia, quem mais investe em energia eólica solar não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, não é a Escandinávia, mas sim a China. A China, pelo fato de não ter tantos recursos naturais, em termos de carvão eles têm, mas petróleo principalmente, eles estão, por necessidade e por estratégia do país, investindo muito pesado em energias alternativas. E eles estão com uma região de Shenzhen, uma parque industrial enorme para produzir esse tipo de equipamento. Bacana. E aproveitar não só o gás metano, mas parece-me que tem trabalho também, Sebastião, de você fazer com que esse material seque o resíduo, né, ou a sobra de tudo que a gente chama de lixo, e incinerar esse material gerando energia. Você acha isso também? Aí eu tenho algumas ressalvas, assim. Você queimar o rejeito para a produção de energia. Tenho duas ressalvas. Uma que ainda é um processo extremamente caro, talvez o mais caro de todos. Parece-me seja das matrizes ou dos modais energéticos o mais caro. Segundo, que ela cria necessidades por novos recursos ambientais. Por quê? Você tem no lixo, basicamente, o material seco e o material úmido. Tá? Para você queimar, para produzir energia, você precisa de material seco. O material úmido não queima, não se queima por si só. O material seco é exatamente o material, ou quase que totalmente, um material, tá, que pode ser reutilizável e reciclável. Então eu penso que produzir energia a partir da queima desse material, desses rejeitos, vai nos colocar numa encruzilhada ambiental muito maior. Porque, além de criar pressão por novos recursos do meio, ele ainda cria um drama que ainda a ciência não resolveu totalmente, que é o resto desse material, que é altamente tóxico.
Salvo as tecnologias mais avançadas, hoje que são caras e, a meu ver, inviáveis, como a tecnologia de plasma, ela evita um pouco isso, mas acho inviável. Né? Permaneço aí que o assunto não acabou. E há mais informações para a gente tomar conhecimento a respeito dessa alternativas de energia.